E aí, pessoal, vamos falar da força-tarefa do Grêmio para ter a torcida. Vamos falar também do ambiente tenso que envolve Flamengo e Grêmio. Possível time do Flamengo parece ter mudado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O ambiente é de tensão, isso mesmo, muitas movimentações, principalmente em cima dos jornalistas que cuidam do Flamengo nas redes sociais, falam muito de um clima tenso e um ambiente perigoso em Porto Alegre. Citam várias equipes. Hoje, por exemplo, peguei uma diferente em relação àquela que ontem Vene Casagrande havia divulgado, ele que conhece muito. Ou seja, estamos diante de muitas possibilidades e muito suspense. O jogo não pode ser tratado com tensão pelo ambiente do Grêmio. O Grêmio não pode dar forças para o Flamengo. O Grêmio não pode colocar dúvidas sobre o Flamengo. E o gremista precisa pensar isso nessa hora. A hora é de entendimento de tranquilidade no trato das coisas. O ambiente não pode ficar neste caminho que parece tomar. O Flamengo tem outro mundo, que é a Libertadores no próximo sábado. Não é o Grêmio o problema do Flamengo. Por outro lado, a gente sabe que a relação Renato-Grêmio deixa esse sentimento de dúvida no ar e isso vai colocando, se colocarem cada vez mais ingredientes, bom, fazemos uma bomba disso e aí tudo pode complicar. O Grêmio precisa ter atenção no seu trabalho, na sua organização, na sua estrutura, para a partir daí conseguir fazer um bom jogo e vencer o Flamengo. Vai ser fácil? Claro que não. Claro que não. Percam qualquer esperança de um jogo jogado, esqueçam disso. A única coisa é que a realidade do Flamengo tem a Libertadores como muitas vezes nós já estivemos. Pois hoje nós não estamos nessa barca. Não estamos. Então, para que dar armas? Para que dar armas? A hora é de não falar. A hora é de não fazer. E o Grêmio, neste ponto, faz muito bem. O Grêmio silencia nesse momento. O Grêmio trabalha nesse momento. Deve ter novidades, inclusive, no time. Essa é uma informação que a gente está recebendo hoje durante o dia, em razão da parte física. E o Flamengo, por sua vez, pode movimentar. Olha o time que eu ouvi. O Hugo, Mateuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon. Diferente, por exemplo, do time que tinha Rodinei e que tinha René. João Gomes, Thiago Maia e Diego. Vitinho, Kennedy e Vitor Gabriel. Bem diferente de um time que possa ter Arrascaeta e Pedro, por exemplo. Mas um time mais coerente com a ideia de poupar todos os titulares e principalmente titulares e jogadores que podem entrar no jogo contra o Palmeiras. Esse time é mais normal do Renato utilizar em uma situação como essa. Mesmo assim, nós sabemos, é jogo duríssimo pro Grêmio. Quem não quer ter João Gomes, Thiago Maia e Diego no meio-campo? É o que pinta por aqui. Lembrando, empate não serve para nós. Temos que ganhar e temos que tratar com toda a seriedade do mundo esse jogo, não dá para entrar nessa ideia de que o jogo pode ser anormal. Não vai ser. É jogo jogado dentro do campo com responsabilidade para fazer os 3 pontos. Lembrando, a responsabilidade do Grêmio é muito maior do que a do Flamengo, que tem algo mais importante para disputar no próximo sábado. Dito isso, vamos para a força-tarefa do Grêmio em relação à torcida. Lembrando que o Grêmio perdeu o mando de campo logo após o episódio contra o Palmeiras e ali já está há 5 jogos sem poder contar com o seu torcedor. O Grêmio hoje movimentou mais uma vez o seu departamento jurídico, inclusive trocando alguns nomes para quê? Para posicionar o clube junto ao STJD e tentar, pelo menos ser julgado. O presidente do STJD, que fez uma liminar e que definiu pelo torcedor do Grêmio fora dos estádios, ainda não marcou o julgamento e o Grêmio espera que até sexta-feira isso possa ser marcado. Fazendo o julgamento sexta-feira, lembrando que o Grêmio já perdeu 5 e perde o 6º no episódio contra o Flamengo, seriam 6 jogos sem o torcedor, contra o Flamengo também não teremos torcida, aí a partir daí, com a marcação, o Grêmio tem a chance de, pelo menos contra o São Paulo, já poder contar ao menos com 50% da arena, com 40%, não interessa, mas que com a presença do seu torcedor, lembrando que o jogo contra o São Paulo é na outra terça-feira.
Então o Grêmio tem essa semana o Flamengo em casa, sem torcida, o Bahia fora, sem torcida, e também aí esperando alguma solução para que tenhamos no enfrentamento contra o São Paulo a possibilidade de torcedor. Lembrando, sem torcida contra o Flamengo, contra o Bahia, serão 7 jogos sem o torcedor do Grêmio. É bastante, é forte, incomoda os gremistas pela forma como foi. O Grêmio entregou as pessoas que lá estavam fazendo algazarra, que invadiram o campo, quebraram o VAR. O Grêmio conseguiu identificar através da estrutura da arena, entregou para os órgãos fiscalizadores, ou seja, a parte do Grêmio foi feita. Claro que o Grêmio merece ser punido, mas é preciso dizer que já foi punido. Porque o Grêmio, como eu disse, 5 já aconteceram, mais 2 garantidos, são 7 jogos sem a presença do torcedor. Lembrando que nesses jogos, por exemplo, teve o Grenal sem a presença da torcida do Grêmio, que pela primeira vez na história viu um Grenal com torcida única. Essa é a realidade, esse é o posicionamento, e a gente tem aqui que saudar o esforço do Grêmio em ter o seu torcedor. Depois do jogo contra o Bahia, teremos São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. 2 jogos em Porto Alegre. E em cima desses 2 jogos em Porto Alegre, se o Grêmio conseguir 2 bons resultados contra Flamengo e também contra o Bahia, nós temos a chance de, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, conseguir, de alguma maneira, sair desse buraco para, a partir daí, fazer uma meia-culpa, limpar a área, arrumar a casa e recomeçar. Essa é a nossa ideia, a nossa sensação, a nossa vontade de que o Grêmio consiga, a partir desse julgamento, que se tem a expectativa que possa ser até sexta-feira, que a gente tenha alguma tranquilidade para o Grêmio poder contar com esse reforço. A gente sabe que não é muito, muitas vezes a torcida não joga muito, mas eu tenho consciência de que a torcida do Grêmio ela é muito, mas muito importante para esses processos do campo, para esses momentos. A união dos gremistas ela é fundamental, e a gente sabe que nesta hora, se conseguir o apoio do torcedor, a gente vai ter aquele empurrãozinho que precisa para sair desse buraco. O Grêmio precisa dessa força, e a gente vai esperar esse julgamento até sexta para o Grêmio conseguir, desde já, ter a presença do seu torcedor no estádio. Portanto, amanhã, jogo de concentração, jogo de não entender o que passa pelo Flamengo e não esperar nada além de um time competitivo jogando contra nós. E depois conseguir a liberação para poder ter torcida nos estádios, e aí sim a gente dá aquele empurrãozinho, que é só um pequeno detalhe para o Grêmio escapar dessa situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.